Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o tempo em sistemas distribuídos. Vamos então entender o funcionamento do algoritmo de Berkeley. Este é, na minha opinião, um dos algoritmos mais interessantes para a sincronização de relógio em sistemas distribuídos. Neste algoritmo, os processos inicialmente terão de eleger um líder. Então, deixo a pergunta como que justamente nós vamos eleger um líder em um sistema distribuído. A resposta para essa pergunta se encontra no módulo anterior, que trata sobre o problema de eleição de líder. Basicamente, esse líder, periodicamente, ele lerá os clocks de todos os participantes, inclusive o seu próprio clock. Em seguida, ele calculará a média desses valores e, diferentemente dos algoritmos vistos até então, os quais enviavam como resposta um valor absoluto, no algoritmo de Berkeley, o líder vai enviar para os participantes um ajuste que precisa ser feito no relógio local de cada participante. Por exemplo, para um participante A, ele pode indicar que aquele nó precisa ajustar o seu relógio local em 5 milissegundos à frente. Já para um outro participante, ele pode indicar que aquele participante deve retroceder o seu relógio local em 10 milissegundos. Então, é um algoritmo bastante diferente daqueles que nós vimos até o momento. E qual é a motivação, a ideia por trás desse algoritmo? O valor absoluto ele vai ser justamente influenciado pelo delay de propagação. Então, basicamente, se você informa que a hora atual é 10 horas e justamente o delay ele variar entre 1 segundo a 60 segundos, justamente se não houver uma estimativa adequada do delay, vai afetar a sincronização do relógio entre os nós participantes dos sistemas distribuídos. Ao contrário, a correção necessária ela dificilmente vai mudar em função do tempo de propagação. Não importa se a mensagem ela demorar 1 segundo ou 60 segundos, o tempo de correção vai continuar sendo o mesmo, dado que a taxa de desvio desses dois relógios não seja tão gritante. Basicamente, o algoritmo ele possui ainda uma estratégia muito interessante de eliminação de outliers. Ele vai garantir que o desvio do clock, ele nunca vai exceder um limite denominado como delta. E ele faz algumas suposições que essa condição ela é válida no início do algoritmo. E um participante cuja leitura do relógio residir fora desse skew máximo delta, ele vai ser desconsiderado justamente no cálculo de sua média. Isso justamente vai prever, garantir que o sistema não vai se tornar afetado justamente por outliers. Por exemplo, clocks que estão com algum comportamento anômalo e aí causaria a média justamente divergir consideravelmente. Então, como funciona na prática o algoritmo de Berkeley? Aqui nós temos um cenário onde há 4 processos, dentre os quais o processo A, justamente, ele é o líder do sistema. Além disso, nós podemos ver que o delta nesse cenário ele é de 6 segundos. Então, quando nós formos avaliar o cenário, o nó C ele possui justamente um clock que dista de aproximadamente 75 segundos. Então, a leitura do relógio C ela viola o skew máximo de 6 segundos. Então, executando o algoritmo, o processo A ele vai realizar a leitura do clock de cada processo. Então, o nó D, C e B, respectivamente, vão enviar a leitura do seu clock para o líder, o nó A. Em seguida, o nó A ele calculará a média, porém desconsiderará justamente a leitura do nó C, pois aquela leitura viola a suposição inicial de que o skew é de no máximo 6 segundos.
calculando a média entre a leitura do nó B, do nó A, ou seja, ele mesmo, o líder, e o nó D, justamente o sistema vai começar a calcular o ajuste necessário. Então, nessa parte inferior, eu fiz uma conta tentando ilustrar o processo. Tomando como referência o tempo local do processo A de 1 hora 23 e 45 segundos, para calcular a média, então vamos supor que o tempo A é 0. Como o processo B, D de dado, ele está 5 segundos atrasados, então vamos considerar menos 5. E o processo B, por sua vez, está 2 segundos adiantados. Então, na verdade, a média desses três valores é menos 1. Então, é como se a média fosse 1,2344. Então, vejam que o nó A ele vai atrasar o seu relógio em 1 segundo. O nó D, em relação a 1,2344, ele justamente vai ter que ser adiantado em 4 segundos. Então, a mensagem contendo 4 segundos vai ser enviada para o processo D. E o nó B, por sua vez, ele terá de ser atrasado em 3 segundos, enquanto o nó C, que veja, apesar dele não ter participado do cálculo da média, ele terá o seu relógio ajustado. Então, ele será ajustado justamente na diferença de 1,25 para 1,2344, que é 1 minuto e 16 segundos. Então, nós podemos ver, por meio desse exemplo, a execução do algoritmo. Deixo, então, uma pergunta para você. Na sua opinião, este algoritmo ele é centralizado ou distribuído? Muito obrigado.